Olá, nono ano! Bom falar com vocês, mesmo que através de vídeo. Espero que esteja tudo bem com vocês e a família de vocês. Hoje nós vamos estar iniciando uma série de 7 videoaulas que vão ser disponibilizadas a vocês para que nós possamos trabalhar os conteúdos do caderno 2 da nossa apostila. Então, olha só, hoje nós vamos começar com a primeira unidade do caderno 2, que é o dadaísmo, tá? O que foi o dadaísmo, tá? O dadaísmo ele foi um movimento artístico que surgiu no início do século XX, tá? Quando o mundo enfrentava o quê? A Primeira Guerra Mundial. Então, olha só, já dá pra gente saber que é o quê? O surgimento de algo novo, uma vanguarda nova, mas em meio ao quê? Ao caos que estava se instalando no mundo inteiro. Tá? O dadaísmo nada mais foi do que o quê? Um movimento de protesto e reação dos artistas, escritores, tá? Em relação ao que estava acontecendo no mundo, tá? Alguns artistas vão se destacar no início desse movimento, tá? Que vão se reunir para formar o quê? Esse movimento dadaísta. São os artistas Tristan Tzara, Marcel Duchamp, Francis Picabia e George Grosz. Então, olha só, esses artistas, eles estavam descontentes com tudo que estava acontecendo no mundo, tá? E uma das coisas que eles culpavam, além dos governos dos países que estavam envolvidos nessa guerra, foi o quê? Ele culpava a sociedade também. Ele achava que o quê? A sociedade também tinha sua parcela de culpa no surgimento dessa guerra. Então, olha só, eles vão começar o quê? A criticar tudo à volta deles, tá? Inclusive a arte que estava sendo feita. Então, eles vão começar o quê? A demonstrar nesse movimento dadaísta o quê? O descontentamento deles com a realidade vivida por eles e pela população também. Então, olha só, o dadaísmo, então, passou a ser considerado, por causa de criticar até mesmo a arte, ele foi considerado como uma forma de anti-arte. Por quê? Porque uma arte que vai negar a si própria. Então, ela é o quê? Ela é o quê? É uma arte que está contrária a si mesma. É uma anti-arte. Tudo surgiu num lugar chamado Cabaret Voltaire, na cidade de Zurique, que fica lá na Suíça, tá? Várias pessoas se reuniam nesse local. Artistas, escritores, refugiados da Primeira Guerra aí, que estava acontecendo. Eles se reuniam ali para trocar ideias uns com os outros ali do que eles poderiam fazer. Como que eles poderiam protestar em relação aos acontecimentos da época. E até os artistas. Como que eles iam protestar em relação à arte que estava sendo feita, tá? E também aos meios por onde elas eram veiculadas. As ideias dadaístas eram umas ideias não muito boas, tá? Primeira coisa, eles faziam que a negação dos valores acadêmicos. Eles negavam qualquer tipo de aprendizagem feita nas escolas. Lembra que a gente falou que as academias eram as escolas de artes da época, né? Os artistas estudavam, então faziam os seus aperfeiçoamentos aí na sua expressão artística nessas escolas, onde eles aprendiam as técnicas que seriam utilizadas em seus trabalhos. Outra coisa, eles usavam o acaso, tá? Para poder criar as suas obras.
Eles não se preocupavam em estudar, em analisar o que eles iam trabalhar. Não. Surgia a ideia, pronto. Do jeito que ela saísse, estava ótimo. Outra coisa, na parte da literatura, havia uma incoerência no discurso. Eles falavam uma coisa e faziam outra, tá? Então, outra coisa também, o niilismo, que é uma palavra também que surge aí no dadaísmo. Esse niilismo aí era o quê? Eles tinham pessimismo contra tudo e contra qualquer coisa, tá? Eles não se interessavam por nada, não tinham esperança de que as coisas iam ficar melhores. Os dadaístas eram pessimistas ao extremo. Para vocês terem uma ideia, eles acreditavam que não tinha o que se fazer, nada ia se modificar depois que acabasse essa Primeira Guerra. Tá? Eles acreditavam que tudo ia se tornar um caos. Tá? Ia se tornar um caos e ia permanecer nesse caos. Tá? Não havia esperança de melhorias, de progresso. Então, olha só, até mesmo o artista Tristan Tzara, ele que era um escritor, ele mesmo falou que o nome dadaísta, tá, significaria nada. Então, o que a gente pode esperar de uma arte que quer dizer nada, né? Entre os artistas aí que tiveram maior destaque, nós temos Marcel Duchamp. Esse revolucionou de uma forma grandiosa essa arte nova que estava surgindo. Ele, eu acho, acredito eu, que foi um dos maiores representantes aí do dadaísmo, tá? O que ele fez? O Marcel Duchamp, ele criou o que a gente chama de ready-mades, tá? Então, o que ele significa isso? Ele pegou algo que já existia, tá? Um objeto comum do cotidiano das pessoas, ou até mesmo outros industrializados. Ele pegou aquele objeto e colocou esse objeto na categoria de arte e ousou a colocar esse objeto, tá? Que ele não precisou criar nem construir nada. Ele pegou esse objeto, tornou esse objeto categoria de arte e, com maestria, ele expôs esse objeto em uma galeria de arte, tá? Isso numa época em que as obras de artes, para chegar até uma galeria, ela passava por uma série de protocolos para poder o quê? Ser considerada uma arte que merecesse estar sendo o quê? Exposta ao público. Então, olha só, ele criou algumas das artes dele bem chocantes. Uma delas foi o quê? A que ele intitulou com o nome de A Fonte. Essa obra nada mais é do que o quê? Um urinol, nome antigo utilizado para o quê? Para um mictório público, um mictório masculino, que foi retirado desse local público e colocado na condição de obra de arte, como sendo uma fonte, e colocado numa exposição. Só que ele, temendo algumas represálias por parte dos críticos artísticos ali da época, o que ele fez? Ele utilizou um pseudônimo, ou seja, ele utilizou um apelido, pelo qual ele enviou essa peça para que fosse ser exposta no Salão de Obra de Artes. O que ele fez então? Ele se intitulou como R. Muth. E aí o que? A obra realmente chocou. Foi a obra, sim, que marcou o dadaísmo, tá? Foi uma obra o quê? Revolucionária. Imagina só, você pegar algo que é um objeto do uso do cotidiano das pessoas em um ambiente público e tornar ela uma obra de arte, tá? Então, olha só, o que marca essas vanguardas, que a gente já estudou algumas vezes, aí alguns movimentos vanguardistas, é o fato do que? Dos artistas serem o que? Ousados.
Eles têm a ousadia de mostrar aquilo que para muitos não tem valor e significado nenhum, e eles colocarem o quê? No ponto mais alto, como sendo a melhor e a mais perfeita obra de arte. Pessoal, hoje a nossa aula está acabando por aqui, tá? Adorei, pelo menos o contato com vocês através do vídeo. E nos encontramos nas próximas aulas. Beijos. Tchau, tchau.